Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar Isaías 41:6, que diz: Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Vamos entender seu contexto histórico e cultural e descobrir o que essa passagem bíblica significa para nós hoje. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde veremos como o povo de Israel lidava com os desafios de sua época e o que podemos aprender com isso. Vamos analisar como as nações vizinhas, como a Assíria e a Babilônia, influenciavam o comportamento dos israelitas e como Deus, através do profeta Isaías, os chamava para uma verdadeira fé e confiança nele. Neste versículo, vemos um exemplo de como as pessoas se apoiavam e encorajavam umas às outras a continuarem suas práticas, mesmo que essas práticas fossem erradas. Então, se você quer entender melhor essa passagem e como ela pode ser relevante para nós hoje, fique com a gente. Vamos explorar juntos as lições que Isaías 41:6 tem a nos oferecer. Para entender Isaías 41:6, precisamos olhar para o contexto histórico e cultural da época. O livro de Isaías foi escrito durante um período difícil para o povo de Israel. Eles enfrentavam ameaças constantes de nações poderosas ao redor, como a Assíria e a Babilônia. Essas nações não apenas tinham forças militares impressionantes, mas também suas próprias religiões e deuses. Adorar esses deuses envolvia criar ídolos de madeira, pedra e metal, acreditando que esses objetos possuíam poder divino. A Assíria, por exemplo, era conhecida por sua crueldade e eficiência militar. Eles acreditavam em vários deuses, cada um responsável por diferentes aspectos da vida e da natureza. Já a Babilônia, famosa por seus jardins suspensos, também tinha uma rica tradição religiosa, com deuses como Marduk, que era considerado o principal deus da cidade. Essas práticas religiosas pagãs eram um contraste marcante com a fé em um único Deus de Israel. Entender essa diferença é crucial para compreender por que os profetas, como Isaías, eram tão críticos em relação à idolatria. Naquela época, era comum que as pessoas acreditassem que esses ídolos tinham poder real. Eles pensavam que, ao fazerem e adorarem esses ídolos, poderiam ganhar proteção e bênçãos. Os profetas de Israel, como Isaías, frequentemente criticavam essas práticas, argumentando que ídolos eram apenas objetos sem vida, sem poder real. Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Os ídolos não eram apenas simples representações. Eles eram trabalhados com cuidado e frequentemente adornados com metais preciosos. Cada passo na criação de um ídolo era considerado sagrado, desde a escolha da madeira ou da pedra até o polimento final. No entanto, os profetas como Isaías viam isso como um esforço inútil. Para eles, esses objetos, apesar de todo o trabalho e adorno, eram incapazes de ver, ouvir ou responder às orações das pessoas. Essa crítica não era apenas teológica, mas também moral e prática. A idolatria frequentemente levava as pessoas a práticas corruptas e imorais, acreditando que poderiam manipular os deuses para obter favores, em vez de viver de acordo com princípios éticos e justos. No contexto do capítulo 41, Deus está falando ao povo de Israel para confortá-los e reafirmar que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele começa o capítulo chamando as nações a se aproximarem para um julgamento, mostrando que só Ele tem o poder de prever e realizar o futuro. Vamos analisar o início do capítulo 41 para entender melhor. Deus convida as nações a virem para um julgamento, como em um tribunal celestial. Ele questiona quem pode realmente prever e controlar o futuro, estabelecendo desde o início que Ele, e somente Ele, tem esse poder. Isso é uma reafirmação da soberania de Deus e uma crítica direta às nações que confiam em seus ídolos. Essa sessão é uma preparação para o que vem a seguir, a garantia de que Deus está com Israel.
É um lembrete poderoso de que, apesar das ameaças externas, o povo de Deus pode confiar na sua proteção e orientação. Nos versículos 5 a 7, vemos que as nações, ao verem o poder de Deus, ficam com medo. Em resposta a esse medo, elas se voltam umas para as outras, dizendo: seja forte. Elas se encorajam a continuar fazendo seus ídolos, com o artífice ajudando o ourives, tentando fazer ídolos mais firmes e estáveis. Vamos detalhar esses versículos. No versículo 5, as nações estão vendo algo que as assusta, possivelmente o poder e a intervenção de Deus. Em vez de reconhecerem a soberania de Deus, elas escolhem se fortalecer em suas práticas idólatras. No versículo 6, vemos um reflexo da solidariedade humana, mas direcionada para um propósito errado. Eles dizem uns aos outros: seja forte, mas essa força é colocada na fabricação de ídolos, que Isaías considera inútil. No versículo 7, o trabalho conjunto de diferentes artífices mostra o esforço e a dedicação colocados na criação desses ídolos. Eles encorajam uns aos outros, afirmando a qualidade de seus trabalhos e reforçando os ídolos para que não caiam. Esse esforço coletivo, embora admirável em termos de habilidade e cooperação, é visto por Isaías como uma trágica perda de energia e fé. Quando confrontadas com o poder do Deus de Israel, as nações pagãs ficam com medo e, em vez de se voltarem para Deus, tentam se fortalecer naquilo que já conhecem, a fabricação de ídolos. Isaías está destacando como é inútil e sem sentido se apoiar em ídolos. Mesmo quando tentam fazer ídolos mais fortes e bem feitos, esses objetos não têm poder real. Vamos refletir sobre o que isso significa. A confiança em ídolos é uma metáfora poderosa para qualquer tipo de confiança equivocada. Isso pode ser aplicável hoje em dia quando colocamos nossa fé em coisas materiais, status ou poder, em vez de em princípios mais elevados e duradouros. Isaías está dizendo que esses ídolos, por mais impressionantes que possam parecer, não têm vida. Eles não podem oferecer verdadeira segurança ou orientação. Deus está dizendo ao povo de Israel que eles não precisam temer, pois Ele está com eles e os protegerá. Isaías 41:6 mostra como as nações pagãs, quando confrontadas com o poder de Deus, se encorajam mutuamente a continuarem suas práticas idólatras, apesar de serem inúteis. Isso contrasta com a mensagem de Deus ao seu povo, de que eles devem confiar nele, o único Deus verdadeiro, que realmente tem poder para proteger e guiar. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor esta passagem e seu significado para nós hoje. Que possamos aprender com o passado e aplicar essas lições em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!